Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa devocional de número 24. Hoje vamos ler Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 11. Vamos à leitura. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo o bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebeu agora a reconciliação. Então essa é a leitura de hoje. Bom, a palavra de Deus é maravilhosa. Parece clichê? Parece, mas é verdade. Ela é muito maravilhosa e agora que nós estamos vendo os efeitos da justificação, a gente percebe quão é grande essa obra de Cristo, né? Nós vimos no estudo anterior, né, que Deus nos dá paz, acesso, né, e alegria, né, na glória. São efeitos, né, dessa reconciliação. E hoje nós vamos ver também mais efeitos, né, dessa reconciliação nesses versos de 3 a 11, né? Bom, no verso 3, né, ele tá dando, né, uma continuidade, né, nos versos 1 e 2, né, que ele começa assim, e não somente isso. Então, assim, ele tá continuando essa lista de consequências, né, da reconciliação, da justificação. Aí ele pega e inicia assim, ó, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, isso é muito interessante, porque o mundo fica perguntando por que, né, que há sofrimento. E o que Paulo está dizendo aqui, o crente, ele sofre. A gente viu que existe um Deus irado, ele está irado contra a humanidade, porque a humanidade o rejeitou. E aqui nós já estamos vendo as pessoas que foram justificadas e os efeitos dessa justificação diante dessa ira. E aqui nós podemos ver que mesmo sendo crentes, nós também sofremos, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque o crente também sofre. O crente sofre a ira de Deus? Nós vamos ver aqui que não. Mas, por que então que o crente sofreria? Na verdade, o sofrimento para o crente é uma forma de Deus nos corrigir, de Deus transformar nosso coração, né? Todo esse processo de regeneração, às vezes nos leva um pouco de dor, porque nosso coração é duro, né? E aí, às vezes, um pouquinho de pancada para a gente poder ser lapidado. Então, não é a ira de Deus sobre nós. Na verdade,
é a mão, né, de um pai amoroso que corrige. Então, Paulo está dizendo aqui, se você, hoje, você adulto, lembra dos seus pais corrigindo a pessoa que lhe criou, lhe corrigindo, lhe dando as palmadas, né? Aí hoje você pensa, ainda bem que eu tomei aquelas palmadas, porque senão eu teria ido por um caminho ruim, não teria aprendido os valores que eu aprendi, e você vê aquilo como um gesto de amor, aquela correção. Um pai indiferente que deixa o filho fazer o que bem quer e não corrige, né? Isso é falta de amor, porque dói muito para um pai corrigir, mas aquele bem é principalmente sobre o filho. E aí Paulo está dizendo, né, que quando ele diz nós gloriamos nas próprias tribulações, não é no sentido assim, que a gente fica super feliz porque está passando uma prova, porque a gente não sente nada. Não, a gente sente. Quando ele diz isso, é porque ele vai explicar nos próximos, na continuidade desse verso 3. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Por que a gente se alegra no fim, né? Assim, com a finalidade das tribulações, né? Do sofrimento. Porque ela tem um propósito. Deus não nos faz passar por tribulação alguma sem propósito. Então, assim, quando a Bíblia fala sobre tribulação, é bem abrangente mesmo, as coisas, as lutas da vida, é perder um ente querido, é perder algum bem, é perder, assim, algo que lhe leve a sofrer, né? E às vezes é saúde, é o emprego, enfim, às vezes é uma série de coisas, às vezes é um coração partido, né? Então, Deus nos permite passar por essas coisas, né, com um propósito, porque na verdade nós sabemos que a dor, ela nos muda muito, elas mexem com a gente, né? Você não vai ver ninguém falar que mudou de tanta alegria que tem, não, ela muda por causa da dor, né? E as pessoas, né, não justificadas, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não entendem, né, o propósito de Deus, porque na verdade ela está debaixo da ira de Deus, ela vai ficar revoltada, ela vai ficar procurando respostas, ela vai ficar indignada com a vida, vai ficar desgostosa com tudo, vai praguejar, e é assim a vida de alguém que não entende o sofrimento na sua vida, né? Porque de fato ela está debaixo da ira de Deus e a situação dela não é boa. A nossa pode ser tão dura quanto a vida de um ímpio, né? Deus não nos prometeu uma vida leve e suave aqui, não. Mas há um propósito debaixo disso, né? Deus querendo nos cuidar, né? Deus querendo nos transformar. E quando aqui nesses versos fala, né, sobre o que gera a experiência, por exemplo, aqui, a primeira coisa que ele fala, produz perseverança. Perseverança é firmeza na fé para permanecer, né, de pé, crendo, né, sem desistir, né? E a esperança, ela vai gerar, né, a perseverança, né? Aliás, a experiência é aquele acumulado de vitórias, vamos dizer assim, ou superações, né, que você já teve na vida, passou momentos difíceis, né? Deus, assim, te colocou numa prova, e essa experiência são as aprovações, né? Você foi aprovado naquela prova, você ganhou experiência, história com Deus. E a experiência, esperança, né? O que é isso? A sua fé fortalece, porque tão real quanto a dor que a gente sente numa tribulação, né? É as promessas de Deus. E assim, as promessas de Deus talvez não resolvam o seu problema naquela hora. Tipo, a promessa não é para a solução do problema da tribulação. A promessa é vindoura. Então, você tem mais fé que eu não devo me apegar a esse mundo e às coisas que ele tem a oferecer. Por melhor que seja a minha vida e por mais que eu tenha experimentado muitas alegrias
num casamento, numa família, na minha profissão, enfim. Ainda que tudo seja muito bom, o sofrimento vem nos lembrar que nós não pertencemos a este lugar, né? Então precisamos perseverar, mesmo nas tribulações, né? Entender que isso traz experiência com Deus, né? E fortalece nossa fé nas promessas de Deus. Porque se tudo ficasse tão bom aqui, já não sendo, muita gente não lembra que o céu e a eternidade existem, então é uma forma de Deus trabalhar nas nossas vidas, né? Bom, então nós prosseguimos aqui para o 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muita gente acha que nós não recebemos o Espírito Santo porque de repente não falou em língua, né? Mas na verdade é impossível alguém ser justificado se não tiver o Espírito Santo. Na verdade, antes, né, de nós reconhecermos a Cristo, o Espírito Santo já nos foi dado. Porque foi Ele quem nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Foi Ele que nos fez ver nossa situação de pecador, de caídos, de separados de Deus, de necessitando da justiça de Cristo sobre nós. Então, o Espírito Santo já nos foi dado. E aqui nós já estamos falando, né, de um segundo efeito. O primeiro foi de nós nos gloriarmos nas tribulações, quer dizer, nós vemos motivos para nos alegrar nas tribulações, porque elas têm propósito. E segundo, nós estamos vendo agora o amor de Deus. E o primeiro efeito, né, que revela esse amor de Deus derramado em nós é o Espírito Santo em nosso coração. É realmente algo subjetivo, né? É ter esse Espírito derramado. Então, assim, não há confusão, não há dúvidas acerca do amor de Deus daquele que tem o Espírito Santo. Ele sente em seu coração que foi amado de maneira imerecida. Então, a esperança, né, essa fé, ela não confunde, né, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então, isso é uma evidência, isso é uma marca de que Deus nos amou, nos dando o teu Espírito. E o 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Então, assim, tá falando desse amor de Deus, certo? Então, a primeira evidência é o próprio Espírito Santo derramado em nosso coração. E aí Paulo, ele continua aprofundando essa explicação. Por quê? Cristo, né, quando a gente ainda era fraco, então tá dizendo assim, olha só, tô falando do amor de Deus. A gente, né, nós éramos pecadores, fracos. O fraco quer dizer assim, não havia força em nós para nos justificar. Não havia meios, modos, né, de nós nos salvarmos. Nós éramos fracos às nossas iniquidades, né, escravos do pecado. A fraqueza toda é essa, sem impotentes, né, diante da nossa situação de condenação. Não há nada que pudéssemos fazer. Então, quando nós éramos assim, inimigos de Deus, fracos, né, aí ele fala assim, ó, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, assim, no momento pleno em que Deus soberanamente enviou seu filho para morrer para nós, por nós, né? Então, nós nessa situação. E assim, irmãos, ninguém morreria, né, por alguém assim. Olha Paulo no verso 7, não é uma coisa, era muito provável disso acontecer. Não! Além de nós estarmos numa situação muito ruim, a improbabilidade disso acontecer era muito baixa, olha só. Dificilmente alguém morreria por um justo. Muito difícil. Pois poderá... por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se animasse a morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, assim, uma pessoa não morreria nem porque é bom. Imagina para quem é mal, né? Imagina, pode até ser que se achasse alguém bom, que não existe, né? A gente estudou isso, que não existe um justo sequer, né? Não há ninguém, alguém se animasse a morrer, mas por um bando de pecadores. Mas foi nessa situação que Cristo morreu por nós. Isso é para desvestir qualquer mérito que nós possamos achar que temos. Porque não há mérito nenhum em nós, a nossa situação era horrível quando Cristo morreu por nós. Não é porque éramos bonzinhos, não é porque nós éramos inimigos de Deus, pecadores, e era nessa situação, foi nessa situação, sendo ainda pecadores, que Cristo morreu por nós. Então, isso é expressão do amor de Deus. Seu Espírito derramado em nosso coração, isso é ainda subjetivo, algo que a gente sente. Mas objetivamente, Cristo mostrou esse amor morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Qual era a chance de alguém se dar por um pecador? Qual era a chance, né? Então, assim, é uma expressão, é a maior expressão do amor de Deus. Então, né, falando mais, né, sobre o amor de Deus, né, mas agora de uma maneira diferente, né, nós vamos dar continuidade aqui no verso 9. Logo, muito mais sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois é, olha só. O pai decide, né, enviar seu filho por nós pecadores. E ele não decide enviar, ele decide o momento do tempo, mas ele não decidiu aquilo há 2000 anos atrás. Deus entregou seu filho na eternidade, né? Quando o homem caiu, Deus já tinha uma solução. Ele já disse a Adão e Eva, né? Então, assim, Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Então, ele não foi pego de surpresa, ele não foi pego desprevenido, né? Na verdade, ele já tinha um plano de redenção. Então, o que nós vemos aqui, né? No verso 9. Se antes Deus olhava, né, para o homem e ele via a nossa iniquidade, né? A nossa impiedade, né? E aí ele entregou seu filho para nós nessa situação. Aí Paulo está dizendo, logo, muito mais agora sendo justificados pelo sangue. E isso é maravilhoso. Sabe o que quer dizer isso? Nós nos arrependemos, né? O Espírito foi derramado sobre nós nos arrependemos, fomos justificados em Cristo Jesus. Agora Deus Pai, quando olha para nós, ele não vê mais a nossa iniquidade. Não vê mais a nossa pecaminosidade. Não porque nós deixamos de ser pecadores, mas é porque agora ele vê a justiça de Cristo em nós. Então, se nós, esse é o terceira consequência da justificação, a certeza da salvação. Nós podíamos acreditar na salvação, Cristo morrendo por nós ainda pecadores? Sim, mas ainda mais agora que Deus Pai olha para nós e enxerga a justiça de Cristo. Ele vê Cristo, ele vê sua obra perfeita, ele vê a justiça saciada, né? Então, ainda mais agora, seremos por ele salvo da ira. Então, assim, podemos ter certeza da salvação? Sim, podemos. Por causa das minhas obras? Não! Por causa da perfeição do que Cristo fez. Então não estamos mais debaixo da ira de Deus. Isso volta lá para o início. É por isso que nos gloriamos no sofrimento, porque não é a ira de Deus sobre nós, e sim o seu amor nos corrigindo, nos lapidando, nos moldando ao seu caráter,
nos fazendo voltar à sua lei, ao arrependimento constantemente. Então, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua graça. Porque se o Filho foi entregue ainda quando inimigos, quem dirá agora seremos salvos mediante a entrega do seu Filho, né? Que nos reconciliou, né? Lembra? Nos deu acesso ao Pai, né? Por sua vida, lembra que eu falei? Quando Jesus ressuscita, isso tem uma importância enorme, porque Deus Pai aceitou o sacrifício pelos seus, né? Cristo morreu pela sua igreja, pelos seus. E quando Deus o ressuscita, a sua vida, pela sua vida somos reconciliados. Então Deus diz, está aceito. Jesus ali na cruz, ele diz, está consumado, né? E Deus, quando ressuscita Jesus, é como se estivesse dizendo, está aceito. Então, a justiça foi aceita, né? Então, assim, isso é muito importante para as nossas vidas. Percebe que nós não fizemos nada nesses versículos, não há uma participação nossa? E o 11... E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Por que o 11 é tão importante quanto tudo que a gente leu? Porque senão ficaria parecendo assim, por que você ama a Deus? Eu amo a Deus porque... eu amo a Deus porque eu posso me gloriar nos sofrimentos, tem propósito nos meus sofrimentos... Porque ele revelou seu amor, morrendo por mim, sendo ainda pecadores, e ele me dá a certeza da salvação por meio do seu Filho Jesus, por meio da vida, dessa ressurreição de Cristo, eu posso crer, né, na minha salvação. Então parece que a gente amaria a Deus somente pelas essas coisas que ele fez. São coisas maravilhosas, mas o 11 vem mostrar mais. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos gloriar. É claro que ficamos extremamente felizes pela obra da cruz, ela nos salva, mas nos gloriarmos por quem Deus é, pelo Filho que Ele nos deu, né? Nos mediou entre nós e Deus, pela pessoa dele, né? Não somente nas bênçãos recebidas por Deus, mas gloriar na pessoa que ele é, né? Então, o que nós podemos concluir aqui, né? Como consequência, né, da justificação? Nos gloriarmos nas atribulações, porque elas têm propósito. O amor de Deus que é revelado quando Cristo é entregue por nós, nós ainda pecadores, né? A certeza da salvação, porque quando Deus olha para nós, ele já não enxerga a nossa iniquidade, mas ele enxerga a obra perfeita de Cristo, tá? Isso não está anulando a responsabilidade nossa, mas nós vamos ver isso nos próximos estudos ainda. Então, e nós nos gloriamos na pessoa de Deus. Conheça os atributos de Deus. Conheça a pessoa de Deus na sua palavra e o adore por quem ele é. Não só pelas coisas que ele fez, mesmo falando da salvação, que é a maior expressão de amor, né? Como aplicação, a resposta à pergunta por que sofremos, né? Por que sofremos? Nós sofremos porque Deus tem um propósito no sofrimento. Ele nunca disse que nós não sofreríamos. Ele falou que teríamos aflição, mas há um propósito nisso. Podemos nos gloriar porque todas as coisas cooperam para o bem. Quer dizer, todas as coisas, elas vão confirmar o bem final que Deus tem para nós, né? Nunca duvide se Deus te ama ou não, tá? Porque você não tem marido, ou porque o seu casamento não é feliz, ou porque você não consegue um emprego, ou porque você não consegue ter um filho, ou porque você tem qualquer outro tipo de problema, de repente uma saúde frágil. A maior prova do amor de Deus, não meça o amor de Deus com esses parâmetros, meça com o parâmetro que ele disse aqui. Ele disse que ele nos amou porque ele entregou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a forma que Deus escolheu para nos amar e graças a Deus por isso,
né? O dia da ira vai acontecer mesmo? Não esqueça desse dia, do dia do julgamento. Porque quando Deus for derramar a sua ira por completo, você não estará lá como alvo da ira, porque a ira que viria sobre você, sobre mim, já foi sobre Cristo. Não se esqueça desse dia e da graça. Isso dá valor à graça recebida hoje, aqui e agora. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este estudo. Agradecemos porque entendemos que o sofrimento, Deus, produz perseverança, a perseverança, esperança, e a esperança, experiência, Senhor. Deus, muito obrigada. Obrigada pelo amor expressado, entregando o seu Filho por nós ainda pecadores. Obrigada pela certeza que o Senhor nos dá salvação, ó Deus, por meio da obra do teu Filho. Nós te exaltamos, ó Deus, nesta manhã pela pessoa que tu és. Tu és grande, tu és soberano, tu és onipotente, onisciente, onipresente, Senhor. Reconhecemos a grandeza do teu poder. E, ó Deus, sem ti nada somos, ó Pai. Te louvamos por isso no nome de Jesus. Amém.